Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador estejam com todos vocês. Venho aqui hoje, né, agradecer a todos que estão colaborando conosco, meus irmãos. Glória a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um. E a gente sempre está orando, né? A gente sempre está buscando aí para que Deus venha dar, né, mais, abençoar cada vez mais a vida de vocês, meus irmãos. Porque a gente não tem condições, né, meus irmãos? Infelizmente aí, é, o meu esposo está desempregado, né? A gente tem 4 filhos pequenos, mas tudo que a gente está fazendo, meus irmãos, foi o Senhor quem nos instruiu. Sabe, o Senhor deu sonho, o Senhor deu revelação, o Senhor enviou pessoas confirmando, o Senhor confirmou na palavra dele, que tinha me enviado para resgatar almas, para ajudar aqueles que estavam caídos no caminho. Então, aí ele também fez eu perceber o porquê, né, que eu passei por todo esse sofrimento, meus irmãos, né, de morar na rua, de comer resto, né, da lixeira lá das pessoas que deixavam as comidas lá nas lanchonetes, onde a gente ia buscar, né, durante a noite. Eu pude entender tudo o porquê que o Senhor permitiu da minha vida ser tão sofrida assim, né, meus irmãos, desde os 16 anos, né, onde eu acabei conhecendo o que era a realidade do mundo, né, que foi quando a minha mãe morreu, que me criou, quando ela morreu, que meus parentes não me quiseram e eu tive que morar para as ruas, entende, meus irmãos? Aí que eu fui saber o que era o sofrimento, porque eu não sabia, né? A minha mãe, ela sempre, como ela me criou, meus irmãos, ela sempre falava assim para mim que ela sentia um amor maior por mim, por eu não ter tido um amor de mãe, né? Que a minha mãe não me quis. Então ela sempre falava isso para mim, ó, filha, eu vou te amar muito, porque você não teve o amor, né, da tua mãe não te quis. Mas eu assumi você como minha filha e eu vou cuidar de você. E ela me deu muito amor, carinho, dedicação, me deu estudo, tudo no possível que ela podia fazer. Então, hoje, graças a Deus, a gente está aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor permitiu, né? A Bíblia fala bem assim que o justo jamais continuará caído, porque o Senhor levantará. Porque às vezes a gente caiu, né, irmãos, como eu acabei me afastando por um tempo, mas eu creio que o Senhor ele estava tratando comigo algo no meu íntimo ainda que tinha que ser tratado, tinha que ser curado, tinha que ser libertado daqui o perdão, tinha que ser libertado daqui muita coisa que estava presa. E às vezes para a gente ser curado, ser tratado, é necessário nós descer, né? Nós descer lá embaixo de volta, se preciso for, para que o Senhor possa construir conforme a vontade dele, né, meus irmãos? Eu quero trazer a palavra para os irmãos hoje, que se encontra lá em Coríntios, meus irmãos. 1 Coríntios 12, onde o Senhor fala cerca. 1 Coríntios 12, meus irmãos, 12, onde o Senhor fala da unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, que é o Espírito Santo, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido um Espírito, o Espírito Santo. O que o Senhor está falando para nós, meus irmãos? Todos o Senhor chamou ali para um corpo, né? O corpo, no caso, é Cristo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo de Cristo. Entende, irmãos? Então, o que o Senhor está querendo dizer? Que aqui todos somos chamados, né? Para fazer a vontade do nosso Senhor. Aí, deixa aqui que a minha menininha tirou. Então, daí, meus irmãos, continuando ali. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Nosso corpo, o que ele tem, meus irmãos? Tem o olho, tem os olhos, tem o nariz, tem a boca, tem os ouvidos, temos as mãos, temos os pés, os braços, né? O antebraço, tem o braço e o antebraço ainda, né? Tem muitos membros no nosso corpo, irmão, no nosso corpo. Aqui tá falando sobre a orelha, né? Sobre o pé, sobre a orelha, aqui, ó. Porque se o pé disser não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
Mas agora Deus colocou os membros no corpo, e cada um deles como Ele quis, meus irmãos. E se todos fossem só um, se fosse para nós fazer só uma coisa, meus irmãos, onde estaria o corpo de Cristo? Quando Jesus Cristo, meus irmãos, quando Jesus Cristo selecionou os discípulos dele, ele pegou e falou bem assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que o Senhor deu uma missão para irem de 2 em 2, a cada um ir para um lugar, fazer a obra do Senhor. E o que o Senhor me diz através disso? A obra dele é para todos nós fazer. A obra do Senhor ficou para todos aqueles que têm vontade, que têm desejo, que têm no coração a alegria do Espírito Santo de poder ajudar alguém. Porque a palavra do Senhor diz que ninguém diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus Cristo é Jesus na minha vida se não tiver a presença do Espírito Santo. Ali, o Senhor fala o quê, meus irmãos? Se todos tivessem a mesma missão, então não teria para que todo mundo fazer a mesma coisa, meus irmãos. A Bíblia fala que cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu chamado. O Senhor chamou o corpo. O corpo é a igreja, todas nós. Mas cada um tem a sua função. Uns é de sabedoria, outros de libertação, outros de conhecimento, outros dons de língua, outro revelação, outro profetizar. Mas todos eles fazem parte de Jesus Cristo. Todos eles fazem parte do Espírito Santo de Deus, que conforme a vontade de Deus é distribuído a cada um, meus irmãos. Então, o que eu venho falar, a gente não está disputando nada com ninguém. Nós não estamos aqui para disputar nada, cargo. Não estamos aqui para disputar obras. Não estamos aqui para disputar status, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir a ordem do nosso Senhor, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, de ajudar os órfãos e viúvos, os pequeninos, aqueles que estão abandonados no caminho. A palavra do Senhor ainda fala bem assim que a seara é grande. A seara do Senhor é enorme. O que falta são ceifores, são gente para fazer, irmão. Gente que tem coragem, que tem ousadia para estar fazendo aquilo que o Senhor está orientando. Então, meus irmãos, vamos se dedicar à palavra do Senhor, vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer, buscar a santificação, a reverência da palavra de Deus, para que nós possamos compreender qual seja a verdadeira vontade do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, outra coisa, né? A gente não tem condições, irmãos. Eu sempre falo isso, né, para os irmãos poderem, né, ver assim, a gente não tem. A gente tira, meus irmãos, da onde a gente não pode. Às vezes ali, mas o Senhor, ele está suprindo. Porque ele fala que ele suprirá todas as nossas necessidades. Se nós for fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, meus irmãos, o Senhor jamais deixará nós perecer. Ele vai multiplicar o pouco, no muito. Porque quando Jesus fez a multiplicação dos pães, eram quantos? Tinha um pouco de pão e um pouco de peixe. E quantas a multidão? 5.000 pessoas foram alimentadas pela multiplicação do pão e do peixe. Então o Senhor multiplica tudo, entende, meus irmãos? O Senhor, ele faz abençoar, ele faz prosperar aquele pouco que você está fazendo por ele. Às vezes, a gente olha, às vezes até falo para o meu esposo, mas é tão pouco, né? Mas nós também não temos. Mas o pouco que nós estamos tirando, que nós estamos ali fazendo, o Senhor tem se agradado, meus irmãos. É fácil quem tem uma vida boa financeira ir lá e mostrar isso e mostrar aquilo, é muito fácil. A gente está acabando de começar na obra do Senhor. A gente está aprendendo a fazer tudo aquilo que o Espírito Santo está nos instruindo. E é tão gostoso, irmãos. Porque estamos fazendo tudo com amor, com dedicação. Não para mostrar para ninguém, para se vangloriar. Mas para mostrar para o nosso Senhor que nós estamos obedecendo a ordem dele. Que nós estamos fazendo conforme as Escrituras Sagradas têm nos orientado. Fazendo o ide de Jesus Cristo. Levando
alimento para aquele que tem fome, levando a roupa para aquele que tem frio, visitar aqueles que estão na prisão, aqueles que estão nos hospitais, internados. A gente está orando pelo Covid, a gente não pode ir até lá, meus irmãos. Né? Mas as pessoas entram em contato conosco, a gente ora pelo telefone mesmo. E Deus tem dado vitória. Muitas pessoas estão ligando para nós, estão dando graças a Jesus Cristo, porque através da oração, Jesus foi lá e colocou fôlego de vida dentro do pulmão de volta, e ela está liberta do Covid. Logo está em casa e logo vai estar aí na obra também do Senhor, meus irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que Deus ele é fiel, meus irmãos, para estar cumprindo tudo que ele prometeu. Basta nós crermos, né? E fazer aquilo que o Senhor está nos instruindo a fazer. Não se rebelar contra a palavra do Senhor, mas ser fiel a Ele em tudo, meus irmãos, em tudo. Eu creio que o Senhor nos dará vitória. Daí, para continuar aqui, meus irmãos. Olha, o que o Senhor fala assim, ó. Porque lá em Coríntios 12, meus irmãos, daí vamos lá no 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra a quem não tinha. Nós éramos usuários de droga. Nós estava jogado no lamaçal do pecado. Ninguém veio até nós. Todos que passavam de largo. Mas Jesus Cristo tinha uma promessa na nossa vida para cumprir. E quando Jesus tem a promessa, Ele vem ao nosso encontro. A gente precisa se humilhar? Sim, nós se humilhei. Eu sempre falava, Senhor, por que eu não consigo me libertar, Pai? O que está acontecendo, Jesus, que eu não consigo ser liberta da droga? E o Senhor me mostrou que a minha alma estava presa no inferno, por isso eu não conseguia. Mas quando Jesus foi lá e libertou a minha alma, eu e a minha família fomos libertas. Hoje nós estamos aí fazendo a vontade do nosso Senhor. Então o Senhor fala que Deus formou assim o corpo, dando muito mais honra a quem não tinha. O Senhor está dando honra para quem não tinha nada, irmãos. Eu não tinha nada, nada, meus irmãos. Não tinha nem alimento para dar para os meus filhos. Não tinha gás, não tinha nada, meus irmãos. Porque tudo que vinha na minha mão, como eu era um usuário de droga, tinha um demônio ali, ele vinha na minha mão, eu vendia para as pessoas, para mim poder usar droga, para mim poder usufruir daquilo na droga, na bebida, no cigarro. Eu não tinha honra nenhuma, todos que olhavam, essa daí está condenada para o inferno. Essa daí não tem mais salvação. Quantos não falaram isso, meus irmãos? Que para mim era só inferno, porque eu não tinha mais salvação. Mas Jesus olhava lá de cima e falava, pera aí, porque eu tenho uma promessa na vida dela. Eu tenho uma promessa nessa família a cumprir. Vocês estão julgando a aparência, mas eu sondo o coração deles. O Senhor sabe todas as coisas. Muitos olham pra gente já condenando a gente pro inferno. Por isso que eu falo, meus irmãos, eu não condeno ninguém, não julgo ninguém, porque quem faz o milagre é Jesus. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de muitas pessoas. De ter me tirado da droga, da prostituição, eu e meu esposo, ter devolvido nossos filhos, ter dado uma vida hoje diferente da vida que nós levava antes. Onde aqui na minha casa vivia era só conselho e polícia. Oficial de justiça atrás de mim. Hoje não. Hoje eu tenho a paz do Espírito Santo dentro da minha casa. Tenho a presença de Jesus Cristo dentro do meu lar. Ainda o Senhor fala assim, ó, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com eles. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Em um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois dons de socorrer, depois dons de governar, depois dons de variedades de língua. Mas porventura são todos do mesmo Espírito. Todos têm o mesmo Espírito. Nós estamos aqui pregando quem?
Idolatria? Mentira? Falsificação? Não, nós estamos pegando a verdade de Cristo. Satanás não ia usar minha boca para querer pregar a verdade, porque o diabo quer que nós venha o quê? Perecer. O diabo quer que nós vai morrer lá no pecado para ele levar nossa alma para o inferno. Não tem como um demônio pregar a verdade. Não tem como um demônio fazer a vontade de Deus, porque o demônio não quer fazer a vontade de Jesus. A palavra do Senhor diz que o demônio, o inimigo, é contra a verdade. Ele gosta da mentira. O demônio gosta da ilusão. O demônio gosta de status. O demônio gosta de se aparecer. Porque ele quer a honra para ele. Ele não quer que a honra seja para Deus. Por isso o demônio foi expulso do inferno. Porque ele quis ser soberbo, orgulhoso. Ele quis cuidar dos seus próprios interesses, sem olhar para o outro. Nós não estamos, irmãos, pregando placa de igreja. Porque placa não salva, o que salva é a verdade. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará e salvará. Então quem que vai nos salvar? É a palavra, é a verdade de Jesus Cristo. Devemos ser obedientes à verdade de Jesus. Pregar a verdade, andar na verdade, ser a verdade. Porque se tiver uma coisinha no oculto, impedirá de nós ser salvos, meus irmãos. Se tiver algo no teu coração, na tua mente, que não é da vontade de Deus, você está condenado ao inferno. Porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, meus irmãos, 18:13. Vamos lá verificar, meus irmãos, para não ficar na minha palavra. Apocalipse 18:13, meus irmãos. Aonde diz assim, ó. Apocalipse 13, vamos ali mais para baixo, aqui tá falando sobre os perfumes, as mercadorias, né? Vamos lá pro 14. O fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais achará. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e se lamentando. O que o Senhor tá querendo falar aqui? Se a gente tiver fazendo tudo para querer se enriquecer, meus irmãos, olha aqui, ó, os mercadores dessas coisas, se a pessoa tá buscando coisas boas, agradáveis a ela, o Senhor tá falando aqui, ó, estarão de longe, pelo temor, seu tormento, chorando e lamentando. Com elas se enriqueceram. Se você tá querendo se enriquecer com as coisas do Senhor, o Senhor acaba de falar, ó, é só lamento, chorando e choro, lamento e tormento para vocês que querem se enriquecer com o que é do Senhor, porque o Senhor fala bem assim: de graça eu vos dou, de graça vos dará. Jesus Cristo ele era o dono do ouro e da prata. Jesus Cristo tinha pessoas que ajudavam ele na obra, pessoas ricas, milionárias, que tinham fazendas, tinham sítios, tinham riquezas para oferecer. Ele até, quantos lá de Naamã lá, que era um rei, queria dar ouros, quantos eles não queriam. Por quê? Eles não queriam se enriquecer com aquilo que era do Senhor. Ele pegava e dava, vai e dê aos pobres. Tudo isso que vocês estão me dando, reparta entre todo esse povo que está aí, que estão precisando de alimento, precisando de vestes, precisando de alguma coisa, e ajuda eles. Jesus nunca quis nada para ele, não. Ao contrário, ele sempre continuou humilde, ali com as vestimentas de quem estava indo para a cidade santa. Ele nunca quis querer se exaltar. E ele poderia sim, porque ele era santo de verdade. Ele tinha santidade plena na vida dele. Ele era o dono do ouro e da prata. Ele era o rei dos reis. Mas mesmo assim, ele não quis status. Ele não quis nada financeiro, se enriquecer com aquilo. Ainda diz aqui, ó, em 18,
em Apocalipse 18:16, e dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas todas as riquezas. O Senhor está falando que tudo isso vai ficar. Todas as tuas riquezas, o teu carro, a tua casa, tudo. Os templos aí que estão gastando milhões de dinheiros erguendo templos, diz que para adoração a Deus. Por que Deus ia querer? Viu, irmãos? Me conta uma coisa. Por que Deus ia querer tanto templos lindos, exaltados, que você olha dentro? Só falta colocar imagens de ouro lá também. Para Deus, falando, não, temos que construir um templo bem grande, bem adornado, bem, porque é para adorar a Deus. Me conta na Bíblia onde está escrito sobre isso. Se Jesus Cristo pregava nas ruas, ele pregava nos montes, ele não ia em templos para pregar. Ele fazia a obra na rua. Ele nunca precisou ir em templos, porque ele fala que nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que estar revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós temos que estar a todo tempo adorando e exaltando o nosso Deus. Os templos, tinha um templo Formosa, que a Bíblia fala, mas ainda que foram ali, mas era só para encontros. Ali que eles iam lá ler uma palavra para ensinar o povo. Para ensinar o povo a andar na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Não para quererem riquezas. Eles não usavam o templo como comércio, eles não usavam para querer tirar do povo nada. Ajudava quem queria, mas a obra ali, ó, os discípulos, meus irmãos, eles nunca tiveram nada. Ao contrário, Jesus falou: vende tudo que vocês têm e me sigam. Abandone casa, abandone família, abandone filho e vai, pega a tua cruz e me siga. O Senhor não falou, viu? Vai lá, fica lá na tua casa com a tua família lá. Eu vou mandar isso, eu vou mandar isso, mandar aquilo. O Senhor fala assim: eu vou atender as tuas necessidades. O Senhor não vai deixar faltar para nós. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso galardão está lá no céu. Não está aqui na terra. A nossa recompensa está lá no céu. Por isso que ele diz: acumulais tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não come. Porque aqui na terra o ladrão rouba. Nós devemos crescer, meus irmãos, para o Senhor. As obras para Ele. Não nós querer para nós as coisas. Como eu sempre falo, nós vai comer o que o Senhor nos dá. E vamos dar graça por isso. Porque Ele está nos dando. Ele mandou maná para o povo. Ele mandou água. Ele abriu o Mar Vermelho. Leite e mel, né? Que ele falou lá que na cidade vai ter maná, leite e mel. Irmãos, é Ele que dá. Se não der, amém. Eu me contento com o que eu tenho. Mas se der, amém também. Mas não estou procurando me vangloriar com as coisas que o Senhor tem ordenado a nós fazer. Mas estou procurando agradecer a Deus. Eu estou procurando agradar o Senhor nas minhas atitudes. E creio que cada um que o Senhor está trazendo até mim é porque Ele está tocando para vir. Eu não estou aqui pela minha vontade, mas é pela vontade que o Senhor tem feito na minha vida. Para mostrar que no pouco o Senhor tem multiplicado. Como eu falo, meus irmãos, a gente queria atender bem mais pessoas, bem mais famílias. Mas nós não temos condição. E não adianta nós querer agir sem nós ter ferramentas para lutar. Como que eu vou lutar com 20 se eu só tenho arma para 10? Como que eu vou lutar com 50 se eu só tenho arma para 10? Não adianta a gente querer fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Tem pessoas que nos ajudam, amém. Eu louvo a Deus por cada um e coloco cada dia vocês nos pés de Jesus para eles abençoar a vida de vocês, meus irmãos. Mas sabe, quando a maioria, meus irmãos, recebem por mês ou por quinzena. E a gente não tem da onde tirar, né? O que a gente faz, meus irmãos?
Eu e meu esposo pegamos balinha de goma e nós vamos vender lá no centro, aqui no centro de Ponta Grossa. A gente pega essas balinhas de goma e vai vender. E junta esse dinheiro, meus irmãos, para nós poder toda quarta e todo domingo tá lá levando a comida para eles. E o Senhor tem honrado cada sacrifício que nós estamos fazendo, porque Ele não tem deixado faltar nada para nós. Nós damos graças a Ele, que está nos sustentando, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento para estar andando. Porque se nós dependesse do homem ou da mulher, meus irmãos, nós já tinha caído há muito tempo. Porque o homem e a mulher são falhos. Mas o Senhor fala, confia no Senhor, porque Ele é santo, é justo e verdadeiro, e Ele nunca nos abandonará, meus irmãos. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele nos ama de uma forma, meus irmãos, incondicionalmente. Para quem me viu lá no mundo, irmão, caída, usando droga, roubando, fazendo coisa errada. Hoje vê eu pregando a palavra de Jesus Cristo, levando o evangelho a toda criatura, irmão. Quem que fez isso? O diabo que me tirou de lá? Não, foi Jesus Cristo que transformou a nossa vida, meus irmãos. Foi Ele quem mudou o vaso desonrado, o vaso amaldiçoado, um vaso de honra. Só que também não adianta o vaso tá bonito por fora e por dentro tá tudo cheio de contaminado, tudo cheio de bolor. Irmãos, a gente vende balinha para poder ajudar quem precisa. Eu não tô falando isso, meus irmãos, para que vocês venham se compadecer. A gente faz isso porque Deus nos instruiu. Não estamos roubando. Não estamos fazendo nada de pecado. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos instrui. Porque se nós não temos, mas nós queremos ajudar o próximo, nós temos que fazer algo. Porque o Senhor diz assim, viverás do suor do teu trabalho. José ficou quanto tempo sendo escravo? Quanto tempo José ficou lá naquela prisão? Foi acusado de um crime que ele não devia. Pela inveja e pelo orgulho, a soberba dos irmãos, foi vendido como escravo. Depois ainda foi acusado de tentar agarrar a mulher do chefe da guarda. E ele não devia, meus irmãos. Por isso que eu falo, é fácil você acusar. É fácil a gente